E aí, pessoal do segundo ano do Colégio Ângulo, da cidade de Orlândia, tudo bem? Bom, hoje nós encerramos definitivamente o caderno 6, desculpa, o nosso material, tá? E conforme combinado, nós vamos fazer hoje a aula 29 e 30. Semana passada fizemos rumo ao Enem, resolvemos exercícios Enem, e hoje vamos falar sobre estrutura dissertativa ortodoxa, tá? Estamos ali na página 28. Então, por favor, caminhem para lá. Antes que nós entremos propriamente nos exercícios, tá? Vamos conversar um pouco sobre o que é a tal estrutura ortodoxa da dissertação, tá? Esse é um termo que o material do ângulo utiliza para se referir à dissertação mais convencional, parecida na estrutura com a dissertação que vocês aprenderam no 8º e no 9º ano. Seria, como dizer, o mínimo que uma dissertação pode ou deve ser, tá? O mínimo que uma dissertação pode ou deve ser. Um texto dissertativo deve ter como base um tema. Sempre que se disserta-se sobre algo. Então a pergunta que cabe é: qual é o tema da dissertação? Esse tema, por sua vez, se insere num contexto mais amplo que nós chamamos de assunto. Tá? Quando escrevemos sobre um tema específico, tá? O nosso ponto de partida é um assunto no qual o tema está inserido. Então, se eu apresento como tema para vocês, qual o papel do consumidor no combate à escravidão moderna? Eu quero saber o que vocês acham, qual é a opinião de vocês sobre a responsabilidade, a atuação que o consumidor pode ter no combate aos trabalhos análogos à escravidão. E aí você pode dizer que o consumidor tem que ser consciente e só comprar aquilo que atestadamente não é feito com mão de obra escrava. Você pode ser da opinião de que o consumidor tem que fiscalizar. O consumidor tem que se manifestar nas redes sociais. Você pode ter várias opiniões. Agora, você não pode esquecer que esse tema está enquadrado num assunto mais amplo, que são as relações entre o indivíduo e o capital. Então a gente tem aí materialismo, consumismo, relações de trabalho, como partes que formam o assunto mais amplamente considerado. Até aqui está dando para acompanhar? Quero com isso dizer que dissertar sobre um assunto, mais especificamente sobre um tema, implica necessariamente ter um domínio conceitual sobre o assunto para que se possa opinar a respeito do tema. E o foco deve ser o tema. Como que esse foco se materializa? Numa parte importantíssima da dissertação, a qual chamamos tese. Tá? Quando se lê um texto dissertativo, é fundamental que se possa dizer: a tese desse texto é... Eu posso grifar no texto. Às vezes, eu tenho um pedaço da tese no começo, um pedaço da tese no final, como se a tese começasse de uma forma e evoluísse até chegar a outra forma, tá? Que são complementares. Isso é comum. Assim como é possível que o texto comece com uma tese e vá aprimorando essa tese para uma versão mais acabada, mais sofisticada, mais crítica em relação àquele primeiro pedaço. Fato é, qualquer texto dissertativo tem que ter uma tese. E mais importante, essa tese
tem que ser sua. Eu digo isso porque é muito comum alunos que estão se preparando para vestibular e fazem cursos preparatórios de redação. Cursos preparatórios podem ser bons, éticos, ou podem ser apenas um espaço para aprender uma espécie de adestramento, um treino que prepara o aluno para reproduzir modelinhos prontos de redação. Tá? Se você já ouviu falar sobre isso, se você tem um irmão do primo da sua amiga que fez um curso desses e se deu bem, há duas possibilidades. Ou é mentira, não se deu bem, ou fez o curso, mas na hora H não utilizou essa estratégia. Porque um curso de redação, em qualquer circunstância, seja aqui na escola, seja fora da escola, é um momento em que se pode refletir, em que se pode pensar sobre temas, em que se pode sentar para escrever e deixar as próprias ideias fluírem. As ideias fluem. Então, não é de estranhar, não me causa nenhum tipo de assombro que alguém faça um curso, mas use o curso não para atender aos comandos, e sim para dar conta de, como posso dizer, pensar os temas daquele ano, formar a sua própria opinião a respeito disso, e no final do ano, independentemente do tema que caia, dar conta do recado. É importante dizer isso também, que eu vou dizer agora. Nem eu, representando o colégio, nem colegas que deem aula nesses cursos paralelos, nenhum de nós tem a responsabilidade de acertar o tema. Nós temos a responsabilidade de trabalhar com você variados tipos de tema. E nesse aspecto, o material do curso Ângulo é exemplar. Apresenta temas diversificados para que nós aprendamos a falar sobre meio ambiente, sobre trabalho, sobre sexualidade, sobre direitos civis, sobre racismo, sobre Brasil, sobre mundo, sobre temas filosóficos, temas sociais. Transitamos por um universo grande. Esse é o nosso ponto essencial. Quando você chega e se depara com um tema sobre o qual você nunca fez uma redação, não há por que se desesperar, não há por que se apavorar. Você pensa, respira fundo, pensa um pouco. Não, isso aqui eu tiro de letra. O que eu vou fazer? Eu vou tentar enxergar o problema por trás do tema, tá? E vou, né, dar a minha opinião. Quer um exemplo? 2018. O tema foi Desafios à Educação de Surdos no Brasil. Tema bem específico. Mas ele se enquadra no assunto políticas de inclusão social. Falamos de deficientes como um todo. Cadeirantes, cegos, surdos, pessoas com paralisia cerebral, por aí. Bom, a maioria dos meus alunos não tinha feito esse tema, tinha feito sobre acessibilidade geral. Mas era preciso foco nesse tema. Sem problema. Bem treinados, bem preparados, treinados no sentido positivo, que é pensar sobre muitos temas, esfriaram a cabeça, pensaram assim, bom, deixa eu me colocar no lugar de um surdo. Se eu fosse surdo, o que seria muito difícil aqui na escola? Bom, eu não ia entender os professores, porque professores não se comunicam em Libras, a maioria deles. Beleza. Legal. Essa aí, todo mundo
todo mundo entendeu. A maioria das redações parava aí. Não tem importância. Põe, é legal. Agora vamos além. O que mais? E agora eu te pergunto. Por que você estuda numa escola? Por que você não estuda na sua casa? Tá legal estudar em casa? Tá legal assistir as aulas em vídeo sem ter contato com os colegas? Tá legal não ter a rotina de ir para um espaço que às vezes é um pouco amedrontador, mas em geral ele mais conforta do que assusta. Interagir com pessoas. Em geral, quando eu faço essa pergunta para alunos numa sala de aula. Hoje eu estou fazendo para você, que está aí na sua casa, há 3 meses e meio, sem ir à escola. Tá legal? Agora eu te pergunto, um aluno surdo se senta numa sala de aula e tem uma tremenda dificuldade para se comunicar com os colegas, para se integrar à turma. Ele está lá e ao mesmo tempo não está. É muito curioso que das 3 deficiências mais comuns em sociedade, a motora, da cadeira de roda, a visual, dos cegos, e a auditiva, dos surdos, a que mais atrapalha a vida de um estudante é aquela que menos é visível. Veja, se eu apontar numa multidão e falar assim, ó, eu te garanto que ali no meio tem uma pessoa surda, você sabe me dizer quem é? Você vai ter muita dificuldade para apontar. Com certeza, é aquela ali. Se for um cadeirante, é óbvio. Se for um cego, basta observar um pouco, você vai perceber as noções de orientação que parece que não estão na visão. O surdo é diferente. E, ironicamente, se é o que menos parece, é o que mais sofre. Porque o cego tem a linguagem para se comunicar. Ele tem dificuldade para ler, mas ele aprende braille. É ele com o livro. E se ele tiver dificuldade para entender o livro, há muitos materiais vocalizados, audiobooks, etc. O cadeirante só tem problema para andar, mas tanto para ver quanto para escutar, que são sentidos básicos no processo de escolarização, ele se enquadra ali. O surdo não. Então, o professor é um problema? É, mas a socialização no ambiente escolar é um outro problema. E uma terceira dificuldade é a adaptação do espaço escolar, dos materiais, dos recursos, para as possibilidades do surdo. Porque há muitos recursos legais. Na sua escola, há um data show, há filmes, mas quanto disso está adequadamente adaptado para o surdo? Como que um surdo apresenta um trabalho, um seminário? Será que as técnicas pedagógicas contemplam os surdos? A resposta é não. Agora, pensa comigo. Eu desenvolvi com você aqui um raciocínio. Foi difícil? Você acha que você não conseguiria desenvolver esse raciocínio sozinho, sozinha? Eu acredito que conseguiria sim. Você já é um aluno ou aluna de 2º ano, acho que você dá conta desse recado sim. Então vamos dar um passo adiante. Ok? Pronto? Pronta? Vamos apresentar a nossa dissertação. O título é importante? É importante. Fundamental? Não. Há muitas redações nota máxima no Enem, na FUVEST, na Unesp, sem título.
que é um título bom? É um título que fisga o leitor. O que é um título ruim? O título bobo. O título que parece repetir o tema ou apenas parafrasear o tema. Esse definitivamente não é um título legal. Então a gente vai trabalhar título adiante. O primeiro parágrafo do texto argumentativo é o parágrafo de introdução. Ele deve ter mais ou menos 6 linhas. Não deve passar de 7, nem deve ter menos do que 5. Ele fica ali, de 5 a 7 linhas. Nesse parágrafo, apresenta-se, contextualiza-se o tema. Tá? É interessante que nós não, logo na primeira linha, entremos no tema. Como, por exemplo, começar. Diante dos muitos problemas enfrentados pela educação brasileira, a inclusão de surdos é um deles. Não é errado fazer assim. É apenas simples. E nós vamos perceber aos poucos que o simples não nos satisfaz. O simples não garante o atendimento às nossas ambições, às nossas expectativas. Nós queremos mais. E para obtermos mais, nós temos que alimentar a nossa criatividade. Nós temos que ler, nós temos que ter boas referências, nós temos que treinar. Em lugar desse início, vamos pensar de uma outra forma? Comecemos assim. Antônio gosta da escola. Vírgula. Antônio é um jovem de 15 anos que acorda todos os dias, toma um café da manhã, se troca e vai animado às aulas, em busca da esperança, em busca de uma vida melhor. Ponto. No entanto, ao chegar, Antônio depara-se com alguns problemas que ainda não sabe contornar. 2 pontos. Antônio não entende tudo que os professores dizem e quando entende é porque lê os lábios e combina com o que está escrito na lousa. Ponto e vírgula. Antônio tem muita dificuldade em se entrosar com os colegas, que não conseguem entender sua língua de sinais. Ponto e vírgula. Antônio se deslumbra com as possibilidades da escola, mas a maioria dos recursos não foi feita para ele. Ponto. Este é o cenário da escola brasileira para os alunos surdos, vírgula, de modo que os grandes desafios à inclusão dessas pessoas ou destes cidadãos são a capacitação dos professores, vírgula, bem como a capacitação comunicativa de toda a comunidade escolar e a adaptação dos recursos didático-pedagógicos. Eu sei que deu um pause aí na sua cabeça sem eu pedir para você dar pause. E você está pensando, ora, esse sujeito fala isso como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não é a coisa mais fácil do mundo. Eu utilizei uma estratégia de relato inicial, no meu caso um relato fictício, ou seja, um relato imaginado, aqui na minha cabeça. Mas eu posso fazer isso? Pode. Eu estou aqui, o meu papel aqui, conversando com vocês, é exatamente o de dizer que é perfeitamente possível comunicar-se dessa forma. É perfeitamente possível dirigir-se às pessoas
dessa forma por meio de uma dissertação. Agora, façamos uma pausa. Dentro da pausa. O que eu tenho nesse parágrafo? Eu tenho uma apresentação do tema, uma contextualização da discussão e uma apresentação da tese. E tenho mais um detalhe, eu apresentei a tese com 3 elementos, A, B, C. Capacitar professores, capacitar comunicativamente toda a comunidade escolar, adequar os recursos didático-pedagógicos. Agora eu posso iniciar cada parágrafo de argumentação tendo por foco um desses 3 pontos. Tá? Então, primeiro, capacitação dos professores. E aí eu vou falar sobre como é desafiador isso. Pensa comigo. Hoje, você acha que a profissão docente, que é o caso do professor, é uma profissão valorizada? Eu não vou usar meias palavras. Não é. Eu falo isso como professor. Eu tive a felicidade de, a minha vida toda, conseguir empregos bons em escolas particulares. A minha passagem pela escola pública foi por um tempo como estagiário, muito pouco. Eu sempre estudei em escola particular, tá? O que me permitiu alguns privilégios que eu não teria em outro contexto. E mais tarde, quando eu já estava fazendo doutorado, a faculdade em que eu trabalhava tinha trânsito na escola pública, porque nós capacitávamos professores de escola pública. O que eu achava muito curioso, me sentia até um pouco desconfortável, como eu, que nunca fui professor de escola pública, embora tivesse formação acadêmica, como eu iria capacitar professores dessa escola? Ensinando recursos que nós utilizamos na escola particular para que eles sofram tentando aplicá-los à escola pública? E a resposta é. Era isso que o Estado esperava de nós, que nós dessemos formação nessas ferramentas. Não sei dizer se nós somos muito felizes nisso, ou se os meus ex-alunos, professores, foram felizes. Mas eu pude claramente entender a realidade da escola pública no que se refere a recursos. Hoje, diante da discussão que nós temos sobre como nós vamos voltar a ter aulas, e eu leio no jornal Folha de São Paulo, ou eu ouço na rádio CBN o pronunciamento do senhor governador, eu confesso que a minha atitude, até uma atitude assim, interna, né, de descrença absoluta. Porque a realidade na escola pública é muito triste. Tá? A falta de recursos, um certo, de fato, despreparo emocional, mais do que intelectual, emocional, de toda a estrutura para lidar com a realidade da maioria dos alunos. Não dá para generalizar. A escola pública no Brasil não é uniforme, ela é heterogênea, não é homogênea, é heterogênea. Então, eu dei cursos para professores em escolas de referência em que a infraestrutura da escola era muito legal. Eu olhava para aquilo e dizia, bom, não tem muita diferença em relação às escolas em que eu dou aula. E fui dar capacitação em escolas nas quais não havia giz, nas quais as carteiras eram quebradas. Havia alunos que precisavam trazer uma tábua de casa para poder colocar em cima da armação de metal e ter onde sentar. Tá? Aí eu pergunto, como essas escolas vão providenciar distanciamento de 1,5 metro, vão conseguir providenciar
para que os alunos fiquem na sala de aula durante o intervalo, vão garantir que o aluno possa se alimentar na sala de aula sem precisar aglomerar-se. Quando esses alunos vão para a escola, muitas vezes, para receber a merenda vai ser entregue na sala de aula, aluno por aluno, e depois será recolhida a louça de aluno por aluno. Os alunos receberão água, receberão álcool gel ou em gel, vão ter a temperatura aferida. Então, a primeira grande dificuldade é mobilizar uma gigantesca reformulação, não do ensino em si, mas das prioridades que o ensino tem. Um investimento sem precedentes para que a escola possa melhorar em todos os aspectos, inclusive no aspecto da inclusão. Porque começa nisso, na preparação. Um professor ganhando mais ou menos R$3.000 por mês, um pouco mais que isso, não tem motivação para se preparar e estar ali apto a conduzir uma aula em português e Libras ao mesmo tempo. Muito raramente isso vai acontecer. Isso não é só na escola pública. Mais ambiciosa ainda é a ideia de que Libras se torne, no caso do Brasil, que Libras é brasileira, em Portugal tem outra língua de sinais, nos Estados Unidos tem outra. Então, imaginar que todos os alunos aprendam Libras, porque pode haver surdos. Pare e pensa, quantos colegas surdos você teve ao longo da sua formação? Nenhum ou poucos. Você pode ter tido colegas com deficiência de mobilidade. Você pode ter tido colegas com deficiência visual. Mas eu tive, na minha carreira inteira, 23 anos, quase 24 anos, um aluno com deficiência auditiva, para o qual a escola foi obrigada, para não entrar num processo judicial, a contratar um intérprete em Libras, que ficava o tempo todo ao lado do aluno, traduzindo a minha aula, traduzindo as perguntas dos colegas e promovendo a interação entre esse aluno e os colegas. E isso foi no curso de pedagogia, não foi no ensino médio, nem no ensino fundamental. E a questão da adaptação da estrutura vai na questão da adaptação, né, dos professores. Quando tudo isso for explicado, argumentado, e você der a sua opinião sobre o quão será difícil implementar isso, cabe concluir. A conclusão convencional é a conclusão em que nós expressamos a nossa opinião novamente e fazemos um resumo da linha de raciocínio que foi feita. No caso do Enem em particular, é fundamental que nós apresentemos intervenção, que é uma proposta de ação social com o objetivo de mudar aquela situação, problema. Tá? Então você pode apresentar isso ao longo do texto, o que eu desaconselho, porque acaba tomando espaço de sua argumentação, certo? Ou pode apresentar tudo na conclusão, que é a proposta de intervenção, que nós teremos muito tempo ainda para discutir como deve ser feita na perspectiva exigida pelo Enem. Tudo bem? Essa é a estrutura ortodoxa do texto. Ok? Eu peço agora para que vocês vejam os 3 exercícios que nós temos. Tá? Esse vídeo já ficou relativamente longo, então, assim que você terminar de ver esse vídeo, haverá áudios curtinhos no nosso grupo de WhatsApp, comentando os exercícios, tá? Dando ali
um caminho, ou então orientando como que vocês vão fazer para desenvolver cada uma dessas. São apenas 3 atividades. Tudo bem? É isso aí, meus caros. Tenham uma boa semana. Assistam a aula, façam os exercícios e eu continuo aqui à disposição de vocês no WhatsApp. Tudo bem? Abraço e nos vemos na próxima.